Bom, o tema do nosso vídeo é retas tangentes e derivadas. Eu vou começar a partir da definição de reta tangente, depois eu vou explicar a partir do gráfico, vou definir o coeficiente angular da reta secante e a partir disso eu vou calcular o coeficiente angular da reta tangente. Bom, a definição de reta tangente a reta tangente a uma curva em P é a reta através de P, em que seu coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente, vai ser o limite do coeficiente angular da secante quando Q tende a P. Agora nós vamos entender essa definição a partir do gráfico. Bom, nesse gráfico nós temos uma curva definida em y igual a f de x. Nós temos dois pontos, o ponto P e o ponto Q. O ponto P tem coordenadas x1 e f de x1. Ou y1, que seria a mesma coisa. O ponto Q tem coordenadas x2 e f de x2, que é a mesma coisa que y2. A partir da reta secante, nós vamos conseguir calcular o coeficiente da reta tangente. Bom, para a gente conseguir calcular o coeficiente da reta secante, nós sabemos que o coeficiente angular se calcula pela variação em y dividido pela variação em x. Ou seja, a variação em y pela variação em x. O que vai ser a variação em y? Vai ser f de x2 menos x1 dividido por x2 menos x1. Vamos escrever isso daqui. f de x2 menos x1, f de x1 dividido por x2 menos x1. Agora que nós temos o coeficiente angular da reta secante, nós vamos calcular o coeficiente angular da reta tangente a partir do coeficiente angular da reta secante. Como? Nós vamos fazer com que a reta secante se aproxime cada vez mais da reta tangente, ou seja, com que o ponto Q tenda ao ponto P, ou seja, com que ele chegue mais próximo do ponto P. Para a gente fazer com que esse ponto Q tenda a P, nós vamos calcular por limite. Então, o coeficiente angular da reta tangente vai ser o limite quando o ponto Q tender ao ponto P do coeficiente angular da reta secante, que foi o que a gente descobriu ali em cima. f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos o x1. Ou seja, a variação em y dividida pela variação em x. O limite, quando Q tende a P de f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1, é a mesma coisa de a gente calcular o limite quando o ΔX tende a zero. Ou seja, quando esse Q se aproxima de P, ΔX vai para zero. Ou seja, a variação em x vai ficando muito pequena, se aproximando de zero. Olhando de uma outra perspectiva, nós temos o mesmo gráfico com os mesmos pontos. Como a gente já tinha definido anteriormente, nosso coeficiente angular da reta secante vai ser a variação em y sobre a variação em x. Para a gente reescrever o coeficiente angular da reta tangente, nós vamos denominar o nosso ΔX como sendo o nosso h. Com isso, a gente pode reescrever o x2 como sendo x1 mais h. E a mesma coisa a sua imagem, f de x1 mais h. Então, o coeficiente angular da nossa reta tangente vai ser o limite quando o h tender a zero da variação em y, ou seja, f de x1 mais h menos f de x1 dividido pela variação em x, que foi que a gente definiu, nosso h. Desde que esse limite exista, ou seja, se os limites laterais forem iguais. Agora, resumindo tudo que eu falei, uma reta tangente ela vai ser uma reta que apenas toca um ponto. Nesse caso, ela está tocando o ponto P, ou seja, ela vai tangenciar esse ponto. Então, o nosso coeficiente ficou como sendo o limite de h tendendo a zero da variação em y sobre a variação em x. f de x mais h menos f de x sobre h, desde que esse limite exista, ou seja, quando os limites laterais são iguais.
Bom, agora iremos falar sobre o coeficiente angular e a reta tangente. Como foi visto nos passos anteriores, nós usaremos o coeficiente angular da reta secante, que está demonstrado aqui. Nós iremos aplicar o limite, então nós iremos fazer com que o nosso h ele tenda cada vez mais próximo do zero, e a partir disso nós iremos chegar no coeficiente angular da reta tangente. Então essa é a relação. Se nós aplicarmos o limite no coeficiente angular da reta secante, nós chegaremos no coeficiente angular da nossa reta tangente. Agora nós vamos saber como encontraremos a reta tangente a uma curva em um ponto x0. Nós teremos 3 passos para isso. O primeiro passo é calcular o f de x0. Então nós iremos olhar aqui. Nós temos o nosso x0 aqui e aqui nós teremos o f de x0. O outro passo é calcular o f de x0 mais h. Então olharemos aqui e aqui teremos o nosso f de x0 mais h. O segundo passo é calcular o coeficiente angular. Como já vimos nos passos anteriores, para conseguirmos calcular o coeficiente angular da reta tangente, nós teremos que usar o limite de h tendendo ao zero com o coeficiente angular da reta secante. Feito isso, se o nosso limite existir, ou seja, se o limite tendendo pela direita ou pela esquerda for o mesmo, então nós podemos dizer que o limite existe, nós iremos conseguir determinar a reta tangente a partir dessa equação. Bom, mas de onde que essa equação vem? Nós sabemos que o coeficiente angular ele pode ser determinado pela variação de y dividido pela variação de x. Se nós abrirmos isso, nós teremos o y menos o y0. E aqui embaixo a mesma coisa, o x menos o x0. Nós podemos representar isso também desta maneira aqui. Então, y menos y de 0, x menos x0. Se nós multiplicarmos desta maneira, nós iremos chegar nessa equação. Então, irá ficar assim. x0. Nós iremos passar isso aqui para cá como positivo e nós chegaremos aqui. Agora vamos fazer um exercício para ver se conseguimos entender bem os passos anteriores. Neste exercício, a partir desta equação, nós teremos que determinar o coeficiente angular da reta tangente para x0 e y0. Então, aqui nós não temos o ponto muito bem definido ainda. Como eu falei, nós teremos 3 passos para isso. O primeiro passo é encontrar o f de x0. Então, a partir desta equação, nós teremos o x0 ao quadrado menos 6x0 mais 8, ok? Agora aqui nós iremos ter que encontrar o f de x0 mais h. Então, como que ele ficará? Aqui o x está ao quadrado, então ficará x mais h ao quadrado menos 6x mais h. Tudo isso aqui está multiplicando mais 8. Como isso está ao quadrado, então nós podemos representá-lo desta maneira. Mais 2x0h mais h ao quadrado. E agora aqui nós iremos multiplicar desta maneira. Então ficará menos 6x0 menos 6h. E aqui ficará mais 8. Então aqui essa é a nossa função de x0 mais h. Agora nós iremos encontrar o coeficiente angular através do limite de h tendendo ao zero com o coeficiente angular da reta secante, que foi o que definimos anteriormente. Então nós iremos substituir o que encontramos aqui em cima. Tendo substituído o f de x0 mais h menos o f de x0, tudo isso dividido por h, então nós poderemos seguir agora. Como aqui está negativo, então irá mudar os sinais de dentro do parênteses e ficará desta maneira. E agora nós poderemos cortar. Como aqui já está cortado, aqui nós temos o 8 e o menos 8, então podemos cortar. E ficaremos com isso. Depois de ter feito essas operações, nós poderemos reescrever a equação desta maneira. E aqui nós vemos que nós temos o h em todas elas. Então, nós poderemos colocar o h em evidência e ficará desta maneira. Aqui nós temos o h dividido por h, multiplicando aqui e aqui sendo dividido por ele. Então, nós podemos cortar esse h e ficaremos apenas com isso. Agora, nós iremos aplicar o limite. O nosso h, ele tende ao zero. Então, o nosso h aqui, ele irá tender ao zero e nós ficaremos com 2x0 menos 6. Então, podemos dizer que o nosso coeficiente angular ficará assim, 2x0 menos 6. E agora que nós já temos o coeficiente angular, o terceiro passo é apenas aplicar nesta equação aqui.
Agora vamos fazer a parte B desta questão. Aqui nós temos coordenadas reais do gráfico e como nós já descobrimos o coeficiente angular na questão anterior, agora é só substituir nessa equação e nós encontraremos a equação da reta tangente que passa nesse ponto aqui. Então, se nós substituirmos, nós teremos isso aqui. E se nós resolvermos isso aqui, nós ficaremos com y3 mais 4x menos 20. Se nós fizermos a conta aqui, nós teremos 4x menos 17. Então, essa aqui é a nossa equação da reta tangente que passa nesse ponto aqui. Depois de todos esses passos, nós conseguimos até montar um gráfico para melhor visualização. Então, aqui nós temos a nossa parábola. Se nós fizermos a raiz, nós vamos ver que a raiz está em 2 e 4. Ou seja, essa parábola intercepta em x no 2 e no 4. Lembrando também que ela é uma parábola côncava para cima. Aqui nós temos a nossa reta tangente, que nós descobrimos. Então, nós vamos colocar ela aqui e sabemos que essa é a inclinação dela. Bom, o ponto P, então, é onde essa reta vai encostar na curva em apenas um ponto. Então, nós sabemos que aqui é a nossa reta tangente. Nossa reta tangente vai bater nessa curva, vai encostar nessa curva nesse ponto P. Por fim, nós tivemos como referência o livro do Thomas, a 11ª edição. E foi esse nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado.